padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Olê lá! Pão, 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 pão. Ó. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Ei. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz, 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 faz. faz, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 Olha pão, pão, lá! Quem conhece essa história, escreve eu! Que a gente vai falar das melhores histórias que existem e como você pode usar essas histórias de uma maneira eficaz para o desenvolvimento do seu aluno. Quem conhece essa história, sim, conhece também a brincadeira que está escondida dentro dessa história? Então vamos comigo. faz o pão, faz o pão, faz o pão. Faz, 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 faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Muito bem. Você que já conhece essa brincadeira fenomenal, você viu que a gente pode fazer o pão botando o pão no forno. A gente pode também amassar o pão. A gente faz o gesto do que a gente precisa fazer para o pão ficar bom e ficar pronto. Mas o que mais a gente pode fazer? Você que já conhece essa brincadeira, conhece a música, a brincadeira, o que a gente pode fazer? Põe o pão no forno, amassa o pão. O que mais a gente tem que fazer para preparar um pão saboroso? Hum? Saboroso. Quem dá mais uma ideia? Aqui, a gente põe o pão no forno, amassa o pão e... Deixa eu ver. Que mais? Que mais? Enigma da Esfinge. Que mais? Que mais? Vamos ver. As crianças demoram 3 segundos para responder essa pergunta. Ó, vamos pensar. Pão ficar muito saboroso, a gente põe o pão no forno, a gente amassa o pão, a gente pode também botar sal, temperar o pão. Então todo mundo faz assim, ó. Esse vai ser o movimento do tempera o pão. Todo dia o padeiro faz o pão, amassa o pão, tempera o pão, tempera, 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 tempera o pão, 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 pão. O padeiro também, ele corta o pão, faz assim, ó, corta o pão para ficar em vários pedacinhos redondinhos. Então ele pode fazer assim: todo dia o padeiro corta o pão, corta o pão, corta o pão, corta, 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 corta o pão, 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 pão. A gente pode acrescentar muitos movimentos nessa brincadeira que tem a ver com a maneira de fazer, de preparar um pão saboroso. E o que vocês talvez não sabiam é que toda essa brincadeira surgiu de uma história. Ela faz parte de uma história, que é a história do pão, pão, pão. E a gente vai falar o como é importante trazer as histórias para o desenvolvimento dos seus alunos, dos seus filhos. Então, se você já é mamãe, já é professora, já utiliza histórias, você vai ver a importância de tudo isso que você está fazendo. Se você tem curiosidade de saber, nossa, como é que eu posso usar as histórias de uma maneira bem efetiva para o desenvolvimento do meu filho, na alfabetização do meu filho, no desenvolvimento pessoal dele, cognitivo, emocional. Então fica aqui porque a gente tem um convidado muito especial, que é o Chico, que já está aqui presente e que a gente vai falar da importância das histórias no desenvolvimento da criança. Chico dos Para, Bonecos! pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Ó, aqui, ó. Muito Boa bom. Tudo boa noite bom? a todos que estão
acompanhando. Alguém aí pediu para mandar um beijo para o Ceará, então vai um beijo para o Ceará. Beijo, Ceará. Que Ó, quem está demais. aqui, ó. Ah, cumprimento o pessoal aí, rapaz. Ó, oi. Tira esse cabelo da testa, rapaz. Que é isso? Aí, ó, isso. Ó, ó. Ai, ai, ai. Chico dos Bonecos, Francisco Marques, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E eu acho que tem muita gente que te conhece, mas também tem gente que está aqui que não te conhece ainda. Você gostaria de se apresentar, por favor? Ó. Bom, eu sou, deixe-me ver, eu sou o pai do Estevão, né? E sou professor, trabalho desde 1990 com formação de professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, trabalhando sempre com o tema de brinquedos, brincadeiras, contar histórias, né? Escrevo também para crianças, escrevo também para os professores, né? E sou um apaixonado aí pela arte de ensinar e aprender. E Chico dos Bonecos, uma dúvida, já eu tive a sorte de nascer seu filho. Quantas histórias você já publicou? Primeiro, infantis. Olha, na verdade, verdadeira, eu nunca fiz essas contas, mas é algo em torno de 30, né? Ao longo da. Porque a gente edita por uma editora, depois passa, aí reedita por outra. E eu sou daqueles que reescrevo muito o que eu publico. Eu nunca publico uma coisa e deixo para lá. E quando tem a possibilidade de reeditar, eu mexo no texto também, né? Aliás, o motivo disso vai estar ligado também com o tema que a gente vai tratar hoje. Tema. Então, olha só, como é legal a gente falar desse assunto, né, da importância das histórias no desenvolvimento da criança, porque a gente está aqui com o Chico dos Bonecos, que ele é autor de vários livros infantis, de poesia, de contos, e também ele é professor, foi professor, né, de crianças, e também fez formação de professores, e também é pai, e também é avô. Então, e essas histórias estão em todas essas personalidades do Chico, né? O Chico autor, o Chico pai, o Chico professor, o Chico formador de outros professores, e ele sabe da importância que isso teve na vida do filho dele, dos filhos dele, né? E a importância que tem no desenvolvimento dos alunos, você usar em sala de aula, usar na sala da sua casa, usar como uma forma criativa, né? Como se desenvolver a sua criatividade também como autor. Então, vai ser muito legal escutar o que o Chico tem para falar. Então, eu peço para todo mundo, pega o seu caderninho, anota, porque isso é muito importante e melhor ainda, isso é muito fácil de botar em prática, de você criar os hábitos para ter essa leitura das histórias no seu dia a dia, no dia a dia das suas crianças, tanto para botar em prática na escola quanto aí na sua casa. Então, Chico dos Bonecos é com você. Maravilha, maravilha. Quem quer ouvir uma história, feche os olhos lentamente. Para aumentar o mistério, respire profundamente. De repente, tudo escuro. Tudo bem, vai clarear. Coração mandou recado, a história vai começar. Bom, como dizia um grande autor chamado Chesterton, duas coisas atraem uma pessoa ou uma história, né? E geralmente a história é sobre pessoa, né? Sobre as pessoas. Mesmo quando a história é só com animais, na verdade esses animais estão representando as pessoas, né? Os contos de fadas, por mais fantásticos que sejam, estão representando o que se passa dentro da gente, na verdade, né? São as personalidades, né? Calma aí, Chico. Eu acho que o lugar que você está apoiando o celular está caindo. Então, você vai subindo. Ele está fazendo assim, ó. Aí você vai subindo ao topo. Mistérios do celular. O que é Com ele isso? apoiado na mesa, só porque que a gente vai vendo, aí você vai subindo. Vamos ver se ele vai cair de novo. Aí eu vou fazendo assim também, acompanhar. Aí você vai. Então, olha só que legal. Isso é muito. Repete, qual que são as duas coisas mais importantes, que mais chamam a nossa atenção?
duas coisas atraem uma pessoa. Uma pessoa e uma história, né? E geralmente as histórias são sobre pessoas, né? Então, narrar, né? Viver é narrar. A gente está o tempo todo se referindo ao que está acontecendo, ao que aconteceu, ao que vai acontecer, o que eu estou planejando, né? Então, vamos ver sobre essa arte de contar história. Na minha experiência de pai, professor e avô, o que eu percebi é o seguinte: o mais importante nessa arte é a escolha da boa história. Isso que é o grande segredo. Porque imagine você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, você tem diante de você a melhor plateia do mundo. A plateia que está vinculada por um afeto, por um carinho, pelo convívio do cotidiano, né? É uma plateia absolutamente generosa. E então, se você está na mão ou na memória com uma história, uma boa história, vai ser um sucesso total. Agora, o que é uma boa história? Uma boa história, pelo menos três elementos. Ela envolve um mistério que vai ser desvendado, um conflito que vai ser solucionado, né? Um problema, uma resposta a um problema, e aí depois você tem as aventuras para poder desvendar esse mistério. E termina com um final surpreendente, né? Então, isso faz de uma história boa. É o mínimo que a gente pode aceitar de uma história para poder contar para a criança, né? Então, a gente selecionar, né? Ler antes a história. Porque nem todas as histórias, por mais interessantes que sejam, não foram escritas para a criança. Se a gente pegar, por exemplo, os contos do Silvio Romero, do próprio Câmara Cascudo, eles escreveram com a intenção de registrar aquilo, né? Os próprios irmãos Grimm também, né? A intenção era registrar. Depois que eles descobriram que a coisa repercutiu entre as famílias, que eles perceberam o significado daquilo. Então, leiam antes, sempre leiam antes e, na hora de contar, você que decide, você escolhe. Ah, não, eu vou tirar essa parte aqui, né? Vou pular essa, sem nenhum problema de fazer isso. Quem conta um conto, como é que é? Quem conta um conto, Aumenta um omite, pouco. aumenta três, né? Olha, se você, por exemplo, uma grande obra do Ítalo Calvino, Fábulas Italianas. Leiam o prefácio. Quase ninguém gosta de ler prefácio, né? Eu adoro ler prefácios. E adoro ler notas de pé de página. Então, não só no prefácio, como nas notas de pé de página, o Ítalo Calvino comenta isso. O que ele fez? Ele não apenas copiou do que o povo falava ou que ele pesquisou em livros antigos, né? Ele reescreveu e ele explica por quê. Em algum momento ele fala assim: olha, os irmãos Grimm têm muito sangue. Eu melhorei um pouco a situação, tirei isso, tirei aquilo, né? Eu mudei isso para poder ficar melhor dessa maneira. Então é muito interessante, porque quem gosta de contar história ou quem gosta de escrever tem ali um material rico do ponto de vista do exercício da recriação dos contos populares. Então, leiam sempre antes, né? Por mais que tenha sido bem recomendado por um amigo, leiam antes e aí você vai contar a história para a criança. Quando ela estiver lendo, né, já com um leitor autônomo, ela vai pegar aquele livro e vai ler, e você vai comentar, né? Então, essa questão da escolha da boa história. E sabe o que eu acho legal também, falando nessas interpretações, né, de alguém que foi pesquisar, foi recolher contos tradicionais do seu país, da sua família, né, e depois você faz a sua versão, né, você recria. Tem às vezes a mesma história foi recriada de maneiras diferentes por autores diferentes, por pesquisadores diferentes, por professores diferentes, por pais diferentes. E tem uma frase que eu gosto muito, que todo leitor é leitor de si mesmo, né? Quando você está lendo um livro, você está se colocando naquele lugar, por mais que seja fábula, animais,
os animais expressam uma personalidade que você fala, nossa, eu seria como a tartaruga. Ai, nossa, eu seria aqui como o, não sei, o sapo. Ah, eu seria. E aí você vai se vendo, a gente vai se reconhecer, né? Se reconhecer numa obra, se identificar, identificação. Então, isso sai também na hora que a gente está lendo, a gente vai se lendo naquela história, né? A gente vai lendo e se reconhecendo e fazendo as nossas adaptações, as nossas versões do que Isso, pode ser o mais legal para você, para o seu filho, para o seu aluno. isso. E a literatura permite isso. Você não precisa viver todas as experiências do mundo, né? Você pode se colocar no papel daquele personagem e viver uma experiência, né? É, então, eu vou exemplificar agora o que é uma história boa. Quer dizer, eu não, quem vai exemplificar é o Estevão. Que eu vou pedir para ele contar uma história famosíssima, uma história que eu acho genial, que já foi recriada de muitas maneiras, mas vou pedir para ele contar, de maneira resumida, essa história de um rei. Como é que é, Estevão? Ah, então eu, como filho, como admirador do Chico dos Bonecos, eu acho que eu ouvi essa história com você. Eu lembro das ilustrações. Olha só o poder da memória que tem uma história. Essa história que eu vou contar, eu acho que faz muito tempo que eu não li, mas ela continua gravada. Eu lembro das ilustrações do livro, você contando para mim, e eu sempre gosto de contar aqui para as crianças, para os meus filhos, como um talismã, que é o ukulele, que dá mais ou menos ambiência para a voz que eu vou contar a história, ou para as crianças arregalarem os olhos e falarem, nossa, o que ele está fazendo? Parece que a gente está contando história em dupla, né? Eu e o ukulele. E essa é a história de um rei, mas um rei que não tinha uma orelha. Ah, ele ficava com muita vergonha, ele ficava com medo que as pessoas falassem, ah, esse rei não tem uma orelha. E ele usava uma peruca e a coroa em cima, assim que ninguém via a orelha dele. Mas chegava um momento que o cabelo dele crescia e ele tinha que cortar o cabelo que estava debaixo da peruca. E aí ele tinha um cabeleireiro, que era a única pessoa no mundo que sabia que o rei não tinha uma orelha, porque ele ia lá, cortava o cabelo e aí botava a peruca de novo e só esse cabeleireiro que sabia que o rei não tinha uma orelha. O que aconteceu então? Esse cabeleireiro teve que viajar para muito longe. Ele falou: Meu Deus, você vai viajar, quem vai cortar meu cabelo? Quem vai saber? E aí não teve problema, veio um cabeleireiro novo que prometeu que não ia contar o segredo do rei. E ele foi lá, cortou o cabelo do rei, mas o cabeleireiro novato, né? Ele foi andando pela rua depois de ter cortado o cabelo do rei, e ele estava com o peito assim, com uma vontade de falar o segredo, e ele encontrava comigo na rua, falava, nossa, eu não posso contar o segredo. E o que aconteceu? Para desafogar o segredo, ele cavou um buraco no chão, bem grande, e deu um grito bem alto dentro do buraco, que ficava no jardim do Palácio Real. Ele gritou assim, o rei não tem uma orelha! E tampou o buraco rápido, cheio de terra. E foi embora. Ele foi aliviado, ficou feliz, porque ele tinha desabafado o segredo para o buraco ali na terra. Só que passou um tempo, naquele buraco onde o cabeleireiro novato tinha gritado, nasceu um bambu. Bambu, bambu, bambu. E esse bambu cresceu, ficou grande. E quando ventava, sabe o que acontecia? Balançava o bambu e se você chegasse pertinho do bambu, dava para escutar assim: o rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha. O bambu cantava o segredo do rei. E um outro dia, sabe o que aconteceu? Estava passando um músico que tocava uma flauta super bem, ia fazer uma apresentação no Palácio Real. Só que chegando no Palácio Real, ele trupicou, a flauta caiu no chão e quebrou. Ai, 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 a flauta quebrou. E aí ele teve que fazer uma flauta nova, né? Super rápido para tocar para o rei. E o que aconteceu? Ele viu que tinha um bambu bem grande ali perto do Palácio Real. E era perfeita para construir uma flauta. Porque a flauta você tem que pegar o tubo, né, de bambu, fazer uns buraquinhos e soprar. Foi isso que ele fez.
Ele fez uma flauta com aquele bambu especial que cantava. E quando o músico tocou a flauta de bambu, o que que você ouvia? O rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha. Uma flauta mágica que cantava uma música estranha, engraçada, né? Que contava um segredo. E ele começou a tocar essa flauta, todo mundo no reino começou a vir e escutar aquela música e começou a achar engraçado e todo mundo no reino, em muito pouco tempo, começou a cantar em coro, em voz alta. O rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha. O rei foi ficando, ouviu aquilo, foi ficando bravo, foi ficando sem jeito, né? Ele estava com vergonha, depois ficou bravo e viu que estava todo mundo dançando e no final ele foi ficando meio feliz, foi ficando descontraído. E sabe o que que o rei fez? Você acredita que o rei fez? Ele tirou a peruca dele e falou, já que todo mundo sabe o meu segredo, eu não preciso mais esconder que eu não tenho uma orelha. E, aliás, tá no verão, tá quente demais e essa peruca esquenta a cabeça. Ainda bem que eu tirei a peruca, agora que ainda bem que todo mundo sabe o meu segredo. E passou um tempo, todo mundo ficou sabendo que o rei não tinha uma orelha e se acostumou com isso, não tinha nada demais. E o rei ficou feliz da vida, agradeceu o flautista por ter tocado aquela música e viveu a sua vida feliz a cantar que o rei não tem orelha, o rei não tem orelha. Muito bom, uma salva de dedos. Maravilha. Então, estamos aqui, o pai Estevão contando para os seus filhos, uma plateia maravilhosa, generosa, acolhedora. E então é uma história genial, né? Você tem um conflito, o rei não querendo assumir aquilo que ele é, né? Aquilo, a situação que ele vive, ele não tem uma orelha e criando toda uma tensão em torno daquilo, né? E aí o problema do novo barbeiro que não aguenta a vontade de querer contar, né? E aí é genial isso aí, essa história dele cavar o buraco e gritar e nascer um bambuzal e dali fazer uma flauta e a flauta começar a tocar e falar e o reino todo ficar sabendo, né? Então você tem uma coisa surpreendente aí, já no meio do enredo, né? Que Uhum. é essa história de cavar o buraco o bambuzal, dali sai uma flauta. E aí o final ainda também é mais surpreendente que a reação do rei, né? Que ele falou assim, gente, eu estou, como quem diz, estou fazendo tempestade num copo d'água, vou assumir isso aí, né? Então é uma história muito boa, né? E é isso que nós temos que fazer, escolher histórias boas. E não se preocupe em ter um grande acervo de histórias boas, né? Mesmo porque as crianças gostam de ouvir de novo as mesmas histórias, né? De comentar. Então, a gente vai colecionando essas preciosidades aí. E sabe o que que é legal? Eu acho que eu lembrei dessa história. É muito bom quando você tem filho, porque vem à memória tudo que você gostava quando era criança. Então é um exercício incrível ser pai, né? Porque você vai, nossa, o que que meu pai contava para mim? Eu vou fazer, eu vou contar. Sem pensar, já começa a sair naturalmente. Então, como é importante a gente passar isso para os nossos filhos, porque isso vai ter repercussão quando eles se tornarem pais. E essa história me veio muito na cabeça porque sei quem que não tem alguma coisa no seu corpo ou que leva com você que tem um pouco de vergonha, né? Ai, eu tenho vergonha, não que eu não tenho uma orelha, mas minha orelha é um pouco assim. Ai, mas meu nariz é um pouco assim. Ai, minha sobrancelha é um pouco assim. Ai, meu pé. Ai, mas eu tenho meu dente assim. Cada um tem alguma coisa que não está tão feliz com ela e às vezes se sente envergonhado e começa a se encaracolar todo e começa a usar coisas, como o rei usou uma peruca, né? Mas, na verdade, quando isso vem à tona, né, você começa a sentir uma ansiedade porque está todo mundo cantando, né, que descobriu o seu segredo, mas você vê que isso passa, você vê que isso não tem tanto problema, você vê que as pessoas vão te aceitar, se você se aceitar, as pessoas vão te aceitar. E eu achei muito legal isso, eu acho que isso foi muito forte quando eu era criança, porque eu acho que quando você é criança, você sempre fica se comparando com os outros, né? Ai, aquele menino tem isso e eu não tenho, ai, podia ser igual ele.
e aí você quer se esconder alguma coisa sua, e não precisa esconder. Então, todo leitor é leitor de si mesmo. Eu acho que eu me li nessa história e ela ficou gravada na cabeça porque a história me ajudou a ser uma pessoa melhor. A história me ajudou a enfrentar o meu medo. A história ajudou a eu como me portar emocionalmente quando me sentir desconfortável. Eu penso, como é que aquele rei sobreviveu, né, ao ser desvendado o seu segredo? Então, isso é muito importante. E é importante também guardar um segredo. A gente quer contar para todo mundo. E qual que é o buraco que a gente vai cavar para desafogar os nossos segredos? Às vezes esse buraco é um buraco na terra mesmo, você cabe e grita lá dentro, ou às vezes é um amigo, que é um amigo que você confia e vai falar os seus segredos para ele, porque ele pode te ajudar, ou às vezes esse buraco, né, que é a pessoa que vai te escutar, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, aquela pessoa que vai sempre escutar os seus segredos e vai te apoiar, e então é importante também, acho que são duas imagens que eu acho que eu levei para mim pela minha vida inteira e que me fez ser uma pessoa melhor. Isso, e o sucesso dessas histórias está sempre nessa dupla camada de interpretação. Você tem um enredo que, por ele mesmo, na superfície, é interessante, né, cativante, né, emocionante, e você tem um subtexto que é uma sutileza. Tem um escritor que fez um prefácio do livro dos Contos de Perrault, J. Stahl, e ele fala o seguinte, que os contos, se referindo aos contos de Perrault, eles cativam a criança e fazem os pais sorrir. Sorrir é aquele sorriso filosófico, né? Como quem estivesse entendendo uma outra mensagem. E isso vai acontecendo com a criança. Como você falou, Estevão, ao longo da vida, você vai recordando aquela história e aí você vai percebendo coisas que estavam lá nesse subtexto, que quando era criança não era capaz de perceber. Como a história, por exemplo, do rei Stanu, né? Que é outra história genial, né? Que no nível do enredo é um nível muito interessante, e aí o menino grita, o rei tá... E com o tempo você vai percebendo que aquilo lá tem um fundo filosófico ali muito, muito profundo, né? Então, essas histórias que trabalham com essas duas camadas, né? Isso é muito importante. É isso que dá perenidade a essas histórias. E eu vou lembrar de uma história aqui também, que parece que tem uma origem num conto de fadas também, que é o famoso Luas e Luas, né? Põe mais Quem para não trás para todo conhece, mundo ver, pai. procura aí. Aí, Oi? aí. Luas e Luas, né? Que eu conheci quando menino, naquela coleção Tesouro da Juventude, vinha essa história aqui, que é a mesma história, Muitas Luas. Uma história genial, uma história também teatral e que tem essas duas camadas. Um outro esse Luas e Luas é da editora Ática. Esse Hum. aqui, A Princesa Flutuante, de George MacDonald. George MacDonald é um grande escritor. Para vocês terem ideia do gigantismo desse escritor, ele foi o grande inspirador de Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Inspirador também do C.S. Lewis, que é das Crônicas de Nárnia. E inspirador também do Chesterton, né? Que era um romancista, contista. Tem uns contos policiais muito famosos, os contos do Padre Brown. E é uma história genial, uma história rocambolesca, aqui no Brasil lançada pela editora Pulo do Gato. É uma história interessantíssima, muito boa. Agora, pais e mães, leiam primeiro, professores, leiam. É uma história comprida, dá para fazer em capítulos, né? Bom, então, no meu ponto de vista, esse é o primeiro grande desafio na arte de contar história. Escolher uma boa história. Existem orientações técnicas, sim, que eu vou dar daqui a pouco, né? E eu quero abordar um outro aspecto também. Então, nós vimos que ela tem que ser boa. Boa é o quê? Uma história que envolve mistérios, aventuras e um desfecho surpreendente. Mas, este é o primeiro mas da história. As crianças, elas não estão sintonizadas apenas com o rumo dos acontecimentos. Elas estão sintonizadas também com o rumor das palavras, né? É, O rumo dos acontecimentos e o rumor das palavras. Olha,
várias dessas histórias, você pode resumir o enredo da história em 30 segundos, né? O rei não tinha orelha e o cabeleireiro não queria guardar, cavou um buraco, gritou, dali nasceu um bambu, fez a flauta e pronto, eu contei a história. Mas é claro que a história não é isso. A história não é só o encadeamento dos fatos, né? A história é a maneira de contar. Não é à toa que essas histórias são recriadas. Os autores gostam dessas histórias, porque elas têm um enredo cativante, né? E dali você pode desenvolver, né, a sua criatividade em torno desse enredo. Quer dizer, você não precisa preocupar em criar um enredo cativante, o enredo já está ali. Você então vai trabalhar literariamente, né? Então, essa tecelagem das palavras. Então, é mais um elemento para você, pai, mãe, tio, tia, avô, avô, professor, professora, para na hora de escolher o livro, né? Olha É, só como, sabe trabalhar com a tecelagem literária. olha só como começa essa história que eu vou contar agora. No armazém do Zoroastro estava acontecendo o maior rebuliço, um verdadeiro turundundum. Todos falavam no maior zum 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 de uma velha varenta munheca de samambaia que morava na estrada da Sapucaia. Compadre, essa é como se fosse, essa é a abertura do livro da Sopa Supimpa, que eu escrevi, que é uma releitura do Pedro Malas Artes, da Sopa de Pedras, mas esse começo é uma orquestra de sons e de timbres que é como se fosse pam, param, param. Sabe quando vai começar um filme que tem que pararará, pararará, pam, 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 pararará, pam, 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 pararará, pam, 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 e começa o filme? É essa entrada, é isso que é essa entrada da história, quando você vê sons que pipocam com enredo e de repente começa. Então, é bem os sons das palavras, a entonação, os timbres, esses trava-línguas, a rima, tudo isso no começo a criança faz assim, nossa, o que está acontecendo? É uma fala orquestrada, uma poesia orquestrada, uma história musical. Isso. E aí nós vamos entrar nesse universo de livros que vêm com uma narração, né? Ou então você vai assistir uma apresentação do grupo de contadores de histórias aí da sua cidade, que aí é você ter essa audição mais apurada. Então aí o Estevam já mostrou o Pão Pão Pão, né? Que ele vem com um CD, onde ele narra a história escrita pelo Estevam, apresentada aí pelo grupo Tri, Estevão Marques, Marina e Feistock. Então, a minha sugestão é o seguinte, que vocês deixem o livro como surpresa, não falem que é um livro. E só proponham, olha, nós vamos escutar uma história, né? Então, coloca lá o CD e vocês vão escutar. E aí vocês vão passear naquilo lá. Porque a história, ela tem vários elementos interessantes. Primeiro, porque é o tempo todo envolvido com a parte musical, né? Tem trechos da narração, por exemplo, que a frase vem narrada e de repente ela é cantada. Isso acontece muito. Então é algo surpreendente e todas as palavras têm esse sabor. E uma outra coisa curiosa, não é a história não é escrita em versos, né? Uma história em prosa, mas tem rima o tempo todo. Isso é uma Né? coisa que chama muita atenção. É um texto em prosa, mas o tempo todo tem a rima. Então a gente vai escutar a história, né? E escutar, comentar, e aí você apresenta a surpresa. Gente, olha, essa história é de um livro também. Aliás, vem aqui o CD junto com o livro. E aí você vai ler a história e apresentando as gravuras, porque aí é o momento da criança se confrontar com a imagem que ela criou, né, ao ouvir a história, e com a imagem que a ilustradora criou, que é a Ionite Zimmermann, com ilustrações maravilhosas. Então, isso é um elemento interessante depois, até para você conversar com a criança. Como é que você imaginava que era o rei? Era assim? E o Jão, o padeiro, né? E a rainha terceira, e o imperador do outro lado do mundo. Então, você alimenta mais a imaginação da criança. E uma coisa
importante da gente observar, na última live que nós fizemos sobre consciência fonológica, nós falamos da importância de tomar conhecimento de certas coisas que acontecem no reino das palavras, porque aí, na nossa convivência com a criança, a gente dá mais intenção, né? Realça. É como se a gente criasse um certo ritual em torno daquilo, sabendo que aquilo é importante, né? No caso, o contar histórias, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito instantânea para nós, mas a criança está aprendendo, que a gente esquece, né? Então, tem um trecho lá que está falando que a rainha Tetê Tecedeira, ó, ó, vamos ver aqui onde está a rainha Tetê Tecedeira. O grande imperador do outro lado do mundo era um grande colecionador de tampinhas de garrafa. Ele vem trazendo centenas de bilhões de bilhões. Algum problema nessa narração? Pois é, para a criança tem uma novidade, porque tem a palavrinha ele. Olha, o grande imperador do outro lado do mundo era um grande colecionador de tampinhas de garrafa. Ele vem trazendo centenas de milhões. Ele quem? Para nós é instantâneo, para a criança não. Ela está aprendendo esse recurso, que tem um nome muito curioso chamado anáfora, né? É um elemento da frase que se remete a um elemento anterior, para não precisar ficar repetindo o tempo todo, né? Então, tudo isso está acontecendo. E, ao contrário da anáfora, tem outro que é uma palavrinha, parece um trava-língua, anáfora, que é a catáfora, que é o que anuncia depois, né? E olha só quem vem chegando toda faceira. É a rainha Tetê Tecedeira. Então, são elementos que estão no texto que para nós é tão instantâneo que a gente não percebe que existe alguém nesse planeta que está conhecendo isso agora, né? Outra coisa, logo no início do livro, um outro recurso que está o tempo todo presente no texto e que a criança está aprendendo. E todo dia de manhãzinha, o João botava a mão na massa e cantava a sua canção. Todo dia o padeiro todo dia o padeiro faz o pão. Bom, mas o que tem a ver mão na massa com pão? Para nós não tem problema nenhum. Mas para a criança, sim, né? Então, isso aí chama-se inferência. A criança tem que inferir, né? Ela tem que saber, pelo seu conhecimento de mundo, seu conhecimento de vida, que para fazer o pão, você tem que amassar a massa. O pão começa com a massa. Então, tem vários conhecimentos ao longo de uma narração que não estão explícitos no texto, que seria uma coisa redundante, cansativa, né? E o autor, ou quem está contando a história, sabe que várias coisas ele pode prever, porque a criança sabe, né? Eu e meu pai fomos à feira hoje de manhã e voltamos carregando 4 sacolas pesadíssimas. Ora, o que tem a ver sacola com feira? Ah, mas o conhecimento de mundo da criança sabe que na feira vende frutas, legumes, verduras, e a gente vai lá, compra, põe na sacola. Então, tudo isso são elementos que estão na narração, que para nós são instantâneos, mas para a criança ela está aprendendo, ela está se familiarizando com esses recursos aí, né? Então, é a minha sugestão de abordagem do livro, ouvir primeiro, depois ler, apresentando as ilustrações e comentando, né? Olha só, que legal, Chico. O Chico já botou algumas referências aqui. Essa live vai ficar salva, você vai poder ver os nomes do livro de novo. Tem mais outros livros, né? O Pão Pão Pão, Vanderlei, Sopa Supimpa, que são livros em voz alta, né? Livros que você pode narrar, que você pode escutar, que tem muito a ver com a maneira de falar alguma história, os contadores de caos, contadores de histórias. E eu separei aqui 8 itens importantes que você trabalha com esses livros em voz alta, né? Então, você tem aí o que o Chico já estava falando, o professor Francisco Marques, de desenvolver essa literacia emergente, de entender o som das palavras, o conhecimento, o que está por trás. Depois, aumentar o vocabulário, trazer um vocabulário novo para a criança. 3, estimular a curiosidade. 4, estimula a memorização da criança. Eu tenho certeza que você sabe o que aconteceu com os 3 porquinhos no final da história dos 3 porquinhos e do lobo, mesmo que você escutou essa história 2 vezes quando você era pequeno. Então,
você tem a capacidade de memorizar, porque você está conectado aí com a sua imaginação e as suas emoções. Depois, 5, você desenvolve a sua atenção. 6, aprimora a habilidade de comunicação. Você escuta, você conta uma história, você lê uma história. 7, você trabalha a inteligência emocional. Você se coloca no lugar do personagem, você entende como esse personagem está sentindo, você vê que o personagem está sentindo a mesma coisa que você e ele resolveu o problema dele e ele pode te dar pista de como resolver o seu. E também tem o conhecimento cultural, tanto da sua cultura quanto de culturas que você de países muito longes e que você em um livro você entende um pouquinho mais essa cultura. Ah, quer dizer que come com pauzinho, porque você está vendo que lá do outro lado do mundo, né, os asiáticos têm uma técnica de comer com pauzinho, e você vê isso no livro, a história, e é muito legal isso. E um livro que tem todos esses conceitos, imagina, olha só que legal você pensar que um livro talvez um autor demora 10 anos para escrever um livro, demora anos. Aquele autor ficou lendo, traduzindo, escrevendo novamente. E quando você pega na mão um livro, você está em suas mãos 10 anos de trabalho de uma pessoa que fez o melhor dela e escreveu. E isso é muito emocionante. Talvez a gente não para pensar isso, né? É toda uma vida em umas folhas de papel que você está absorvendo assim em minutos. Então isso é muito legal como está tudo aí para você desenvolver a, a parte emocional, cognitiva, corporal da sua criança, né? Porque são histórias que também têm brincadeiras, e a criança se transforma no personagem, então você envolve aí o teatro também, e aí você põe o seu corpo, a interação dos seus alunos em sala de aula. Ah, alguém aqui perguntou Opa, como é que é aqui? Alguém que perguntou sobre se uma criança com TDAH conseguiria entender a história. Não sei, tem que ver a criança concreta, a, o seu nível de atenção. A história começa com a canção. A primeira página da história ela só apresenta e já vem a canção. Talvez começar por aí, né? Despertando o interesse. Mas é o caso de ver e experimentando com pequenas histórias ou iniciando aos poucos, né? Criando uma expectativa. É uma história que fala sobre o rei. Um outro elemento aí, aliás, o Estevão falou sobre a questão das palavras, né? Volta a falar o que nós já falamos na live anterior. Não existe palavra difícil para a criança, né? Existe palavra nova, ela está sedenta, ela está chegando nesse mundo sedenta para conhecer tudo. E a memória da criança é algo absolutamente fantástico. Essa memória quer trabalhar, ela quer trabalhar o tempo todo, né? Por isso que a criança consegue aprender várias coisas ao mesmo tempo. Então, nessa história, por exemplo, tem várias palavras que não são do repertório cotidiano da criança. E eu listei algumas aqui, por exemplo, estapelado, encafifado, boquiaberto, estupefato, mundaréu, escalafobéticas e até uma palavra inventada, que é esbroglóticas. Agora, essas palavras prejudicam o texto? Tornam o texto difícil de entender? Não, porque elas são colocadas num determinado contexto que o contexto já explica as palavras, né? Então, essa é a questão. E mesmo porque você, ao contar a história, você está aberto. Bom, qualquer dúvida, vocês perguntem. Professor, o que é que significa isso? Né? Então, as perguntas. E, além desses elementos, tem um outro elemento presente na história, que é a liberdade de criação. Né? O Paulo Leminski, um grande poeta, dizia que a poesia é a liberdade da minha linguagem. Né? Então, o autor é isso também. Tem um momento em que. Está aqui. Tetê Cedeira teceu o caminho de volta para casa. E novamente o rei ficou acordado a noite inteira com a pulga atrás da orelha. Olha, pulga atrás da orelha, possivelmente a criança já escutou essa expressão. É uma expressão. Ela tem um outro significado que não o significado da orelha e da pulga. Quer dizer, uma dúvida. Né? Então, olha, o autor, ele
está prevendo que isso esteja no universo da criança. E caso não esteja, ela vai procurar saber. Mas aí, mais adiante, o autor cria outra coisa. É, todos os faxineiros reais também entraram na dança. Até a pulga que estava atrás da orelha do rei começou a dançar toda serelepe. Então, olha só, aí ele pega a pulga, que fazia parte de uma expressão, né? E transforma a pulga em personagem. Então a criança vai percebendo que existe um nível de criação, de fantasia, de invenção, que é próprio desse mundo da literatura, da poesia. E Chico dos Bonecos, todo mundo que está aqui, eu acho que todo mundo conhece, vou contar essa imaginação, vou dar um exemplo agora, que acabou de acontecer. Fui fazer os meus dois filhos dormirem e contei a história dos três porquinhos pela milésima vez, mas é legal que sempre quando você conta, você tem que fazer alguma coisa nova, porque ele já sabe, mas não, mas você não sabe o que aconteceu depois. E na história dos três porquinhos, olha só que interessante a cabeça de uma criança. A casa de palha caiu porque era muito frágil e o lobo soprou. A de madeira também, né, era frágil e o lobo soprou, foi todo mundo para casa de tijolo. E o lobo soprou, soprou e não conseguiu. Mas aí o meu filho mais velho falou assim: Mas papai, essa casa de tijolo, a porta é de madeira. Depois de ter escutado na minha infância 1000 vezes essa história, depois de ter contado já umas 100 vezes essa história, foi somente agora que eu vi que a terceira casa, a mais resistente, a casa de tijolo, tem uma porta de madeira. Ou seja, o que que eu contando a história com essa interação presente com meu filho, falei assim, olha, é mesmo. Ou seja, e ele estava esperando falar, bem, se a porta é de madeira, o lobo soprou, o lobo entrou, e o que que aconteceu, pai? Eu falei, ai, 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 o que que aconteceu? Não, mas tinha uma tranca de metal. Eu falei, o que que é tranca? Não, não, o que que é metal? E aí a história ganhou outra dimensão, né? Ele falou, nossa, então é mesmo. Então, peraí, em vez de você contar tudo, né? Então, o que o porquinho tem que fazer para não soprar? Não, a porta tem que ser muito forte. Ah, é? Então tem que ser o quê? O que que é mais forte que madeira? É de tijolo, mas se botar tijolo na porta, ninguém vai sair da casa. Ai, nossa, então. E aí a gente foi pensando junto e contando essa história. Ou seja, tem que rever essa história. Acabei de descobrir que essa história não dá certo. A criança entende que eu falo na porta de madeira. E é muito legal como essas histórias, elas não é você pegar um celular e botar alguém contando histórias somente. Isso pode ser legal, interessante, mas somente isso não. É legal a interação, é o seu tom de voz, é a sua expressão, é você trazer aquilo que a criança sente que está dentro de você. Sabe aquela palavra? Eu sei de cor, eu sei de coração. Aquela história faz parte de mim e a criança sente que eu estou passando isso para ela. Isso é muito importante. E aí as histórias ficam muito mais legais quando acontecem esse tipo de interação. E eu vou ensinar uma outra técnica para você que eu descobri faz pouco tempo, e que anota aí e põe isso no seu cotidiano. Isso vai ser um ritual que você vai fazer todo mês. Eu vou contar um segredo, existe um lugar que tem todos esses livros que você pode pegar a hora que quiser e devolver sem gastar nenhum dinheiro. Você sabe como é que chama isso? Parece um Google. Vou tentar traduzir porque é muito difícil de entender que isso existe de verdade. Parece um Google, imagina um site de busca, só que físico, que você entra, tem um monte de corredor com um monte de livro e chama biblioteca. É, biblioteca. Tem uma biblioteca perto da sua casa ou na sua cidade, que é muito grande. Você vai lá e pega livros. Só que saber que você não vai na biblioteca pegar um livro. Você vai na biblioteca para pegar no mínimo 8 livros. Isso ninguém tinha me ensinado ainda. O que que você faz? Você acordou, você pesquisou, você anotou, você tem um papelzinho, você tem uma caderneta, você tem um grupo de WhatsApp que começa a botar dicas de livros legais. Você vai na biblioteca com uma mala ou com uma carrinho de compra com rodinha, porque vai ficar pesado, e você pega
8 ou mais livros, mais ou menos uns 2 livros por semana, mas pode pegar mais, se der para pegar mais, pega mais. E aí você traz para casa esses 8 livros que são recomendações, livros que você tem curiosidade e livros que a criança escolheu. Por quê? Porque a capa é bonita, não sei, mas ela tem que ter essa liberdade de escolher alguns livros também, para ver se é legal, se é que a criança tem que ter sentir essa emoção de pegar um livro, levar para casa e saber que tem que cuidar desse livro, porque ela só está lendo esse livro na mão dela porque alguém cuidou do livro antes dela, então ela está lendo. E aí você vai ler para ela, vai folhear, você vai escolher os livros e você vai fazer uma mini biblioteca na sua casa. Você vai na sua escola, incentiva o seu filho a pegar livro na biblioteca da sua escola, no mínimo 8. E aí você fica um mês com aqueles livros numa estante que a criança vê e olha, e gostou mais desse, e vai explorar, e você vai ter aqueles livros que o Chico recomendou, que o Estevão recomendou, e vai ter aqueles que você vai ler com mais calma, que vai ler antes, estudar, e assim você cria esse ritual. Todo mês você vai lá e escolhe de 8 a mais livros, novamente, recomendações, livros que você tem curiosidade, livro que a criança escolhe. E você cria esse ambiente de livros, de literatura que tem que ter na sua casa. Às vezes a gente tem um monte de brinquedo e não tem nenhum livro. Ou tem um livro que está ali jogado, um ou dois, a gente tem que ter vários. Porque eu descobri que quando a gente tem instrumento musical, que eu adoro música, se a gente tem instrumento em casa, a criança vai começar a tocar naturalmente, vai brincar. Mas se a gente tem livro, a criança vai se interessar em ler, vai se interessar em folhear. E se você tem esse ritual de ir num show de música todo fim de semana, num show de teatro, né, um espetáculo teatral, e se a gente vai num show literário, vai na biblioteca. E lá tem vários livros que você pode ter esse ritual todo mês, vai com uma sacola, vai com um carrinho de compra, com rodinha, e traz 10, 15 livros, que isso vai ser muito bom. Um ritual que a criança vai se acostumar e vai estar esperando para pegar um livro, para escutar as histórias, e vai ser muito especial para o desenvolvimento dela. Ótimo, ótimo, ótima dica, é isso aí. E para terminar essa parte das boas histórias, dois outros repertórios. Um são as histórias familiares. Não precisa de livro, são as histórias. Todos nós temos histórias familiares curiosas, né? E interessantes, que são contadas e as crianças gostam de saber. As crianças adoram saber histórias de quando os pais eram crianças, de quando os avós eram crianças, né? Então, as histórias familiares vão cultivar isso aí, né? E até mesmo muitas dessas histórias é para a gente escrever também, porque uma das grandes fontes de inspiração dos autores são as suas histórias familiares, né? Então, centenas, milhares de depoimentos de autores que escreveram isso. Não, eu peguei uma história que era da minha avó, da minha tia. Então, as histórias familiares, que são de tradição oral, pode até ter que alguém na família um dia escreveu, registrou, né? Mas fica esse desafio, o desafio também de escrever essas histórias. E um outro núcleo de repertório são os poemas, especialmente os poemas narrativos, né? Bom, o que é um poema narrativo? Toda literatura de cordel é um poema narrativo, né? É um poema que está contando uma história, né? E aí é interessante pegar a tradição mais antiga, que é dos poemas metrificados e rimados, né? Porque é uma maneira de poesia que hoje é menos utilizada, mas é preciso apresentar isso para a criança, mesmo porque é onde fica mais evidente o parentesco entre poesia e música, porque os versos têm uma cadência, têm ritmo, têm métrica e tem a rima, né? Vou declamar aqui, ler duas estrofes aqui do poema do Olavo Bilac. Então, o livro dele está todo aí na internet, Poesias Infantis, né? Então, por exemplo, o famosíssimo A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam.
Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava, né? Então, quem se lembra das histórias do Disquinho, né, da coleção Disquinho, praticamente eu acho que todas ali são rimadas, e rimadas em redondilhas, né? Versos de 7 sílabas, que é uma maneira muito comunicativa e que é fácil da gente memorizar as histórias. Então, vamos beber também na fonte dos poemas Uhum. e dos poemas narrativos, especialmente. Claro, os Você, cordéis. você ia Não, apresentar uma história? os cordéis, eu sou muito inspirado pelos cordéis, né, de tentar trazer a música. É uma história que te hipnotiza, vai rimando e meio que você capta, você entende todas as palavras porque você está esperando a rima. Às vezes você já descobre a rima antes do autor, do narrador, do repentista falar. E eu fiz a Fruta da Roseira, especialmente pensando nesse universo que fala: o sonho da roseira era ter fruto da estação, oferecer sabor e chegar ao coração. Bananeira tem banana e o que a roseira tem? Ai, espinhos que machucam os dedinhos do meu bem. E assim vai nas quadrinhas, nas trovas, contando a história da roseira que não queria ser bonita, ter uma flor, ela queria ter uma frutinha, né? Ela queria dar fruta, igual a banana. Então é muito legal você ver isso e a criança conecta muito com as rimas. E eu tenho uma dica, né? Eu falei muito aqui dos pais levarem as crianças, pegarem os livros na biblioteca de 8 a mais no mês. E eu tenho também para os professores, você que está na escola, você tem um contador de história na biblioteca da sua escola que todo intervalo ele conta ali uma história. Isso é fenomenal. Na escola do meu filho tem uma contadora de história. Ela está lá, sexta-feira é o dia de contar história, ou ela está sempre na biblioteca, no recreio, ela conta uma história, ela seleciona esses contos. Então já é alguém que está fazendo uma curadoria dessas histórias que vai apresentar para as crianças. E contadores de histórias, que são pessoas que marcam a vida, que trabalham, que são pesquisadores, né, nesse universo da contação de história. E eu, Chico dos Bonecos, acho que você lembra, quando eu tinha 7 anos, eu fui com a minha escola de uma ponta a outra da cidade, né, Belo Horizonte, para ouvir um contador de história que eu tenho tudo registrado na minha cabeça até hoje, esse momento, que era o Roberto Carlos, esse grande contador de histórias, né, mineiro. Ele é gigante, é um contador gigante e estava lá contando história. E ele contou uma história que até hoje eu lembro, que contava a história do Rumpelstiltskin. Como é que uma criança... Ai, eu sou ruim de gravar nome, mas ruim? Rumpelstiltskin, como é que você lembra esse nome? Porque veio através de uma história conectada com a emoção, com a imaginação. E ele falava assim: o meu nome não é André, ai, ui, ai, ui, nem José, nem Joaquim, ai, ui, ai, ui, o meu nome é mais bonito, ai, ui, ai, ui, ele é Rumpelstiltskin. E é um contador de história que ele fala essa história tão bonita e que dá um pouco de medo também, que um ser mágico que rapta o filho da princesa, mas no final dá tudo certo. E o jeito dele contar essa história. Então, a escola levou todos os alunos de ônibus para viajar, né? Eu acho que foi quase uma hora de ônibus até o lugar onde era contada a história. E chegou lá, tinha esse contador de história contando essa história que tocou tanto meu coração que eu acho que é um pouco culpa desse momento que a escola proporcionou para mim, de eu estar aqui hoje conversando, falar sobre histórias, sobre música, porque eu vi essa pessoa e ela me encantou e eu trouxe isso. Eu falei assim, nossa, talvez eu queria ser igual a essa pessoa, talvez eu queria ser igual ao meu pai, né, de contar a história, mas olha só como é importante esses momentos na escola. Você traz isso, se oferece isso para as crianças, uma escola pública, né, que tem viabilidade, consegue pegar um ônibus, botar as crianças, escutar a história, trazer de novo, e isso pode mudar a vida de uma criança. Então, invista nisso também, que vai ser emocionante, vai ser inesquecível.
inesquecível, pode mudar a vida. E fica a sugestão, existe um documentário sobre a vida do Roberto Carlos, procure aí na internet, Contador de História de Belo Horizonte, Roberto Carlos, documentário, um filme, a história dele maravilhosa. Bom, ficaram várias coisas ainda para comentar, é bom que a gente tenha pano para manga para outras histórias, porque eu fiquei de falar também sobre um pouco das técnicas, das orientações, que são poucas coisas, na verdade, né? Mas fica aí para uma outra oportunidade que nós já estamos atingindo aí a bola na trave, né? Bom, vou lembrar de um livro que é o Fundamental sobre a Arte de Contar Histórias, que é desse grande professor chamado Malbataan, A Arte de Ler e Contar Histórias, né? Porque a gente associa muito o contar histórias, que é o contar a história de viva voz, a história memorizada. Não, contar história também é ler com um livro na mão, né? Isso é tão importante, tão bom quanto a história contada, memorizada, né? Claro. E então é pano para manga para mais uma prosa aí. Chico, muito obrigado. E eu quero dar um desafio. O que que você, de todas essas dicas que a gente deu para você, o que que você consegue fazer já esse mês, botar em prática? O que que fez mais sentido para você? Escreva aqui nos comentários, compartilha com todos os seus amigos. Qual história que você já conhecia e que fez sentido? A maneira de contar a história que fez sentido para você? Então, crie esse novo hábito, aproveita esse momento que a gente está vivendo para ir mais na biblioteca, pegar mais livros, fazer uma biblioteca na casa, ter contador de histórias na sua escola, e conte aqui para a gente que eu quero saber o que que vai, o que que você acha que mais vai, que melhor vai funcionar para você já nesse mês, fácil de botar em prática, que eu quero muito saber. E recolha as histórias da família, transforme-se num escritor, né? Anote essas histórias, conte essas histórias. Aliás, muitos dos nossos avós eram muito comum eles saberem poemas de cor. Pergunte para eles se eles conhecem poema, se conhecem algum poema do Catulo, da Paixão Cearense, por exemplo, né? É. Quer ver? Então, para dar tchau mesmo, todo mundo faz um print aqui na live, com a cara do Chico, com a minha cara, e põe a ideia que você mais gostou, põe @Estevão Colherim, que eu vou compartilhar no meu Stories, assim que acabar essa live em menos de 10 segundos, e faz o print, compartilha, que eu vou compartilhar no meu Stories, e essa é a live de como utilizar as histórias para ajudar no desenvolvimento integral das crianças, dos seus alunos, dos seus filhos. Conseguiu fazer o print? E se você quiser também a live número 2 dessa, de contação de histórias, você escreva nos comentários também, que aí a gente faz o mais rápido possível e é bom a gente ter esse contato com vocês. Chico, Francisco Marques, Um papai, beijo, meu filho, um beijo para todos que estão aí. muito Tchau! obrigado, beijão. Maravilha, gente. Então, esse é o Chico dos Bonecos, sempre aqui na live com a gente. Deixe nos comentários o que fez sentido para você, se você gostaria do número 2 dessa live, que aí a gente faz o mais rápido possível para você colocar em prática tudo isso que a gente falou. Mas já tem muitas dicas práticas, rituais, para você já fazer amanhã. Então, aproveite